Então, bom dia a todos. Na semana passada eu deixei para vocês uma lista de exercícios de revisão. Alguém começou a fazer, alguém fez, alguém ficou com dúvida, para nós fazermos uma revisão, uma pequena revisão sobre o assunto. E aí, pessoal? Alguém? A Amanda já me falou que ela fez alguns exercícios, começou. E vocês? Fez alguns, a Isabela também. Então, eu vou escolher, então, aleatório aqui Deixa eu até aumentar aqui. Nas minhas questões, eu vou escolher aqui de forma aleatória algumas questões, então, para eu responder com vocês. O que vocês acham? E aí eu escolho umas 10 e nós fazemos essas 10 questões. Pode ser assim? Faço 10 questões, começo com mais para o final, já que quem começou não chegou lá no final, não é? Então eu faço do meio para o final. E aí nós conversamos sobre a disciplina. Pode ser dessa forma? E aí faço umas 10 questões. Se as dúvidas surgirem, vocês me param aqui e... Vitória, olha, não, falando em prova, é importante lembrar, esse semestre, na verdade, é um sistema que a faculdade está tentando, o centro universitário está tentando implementar no direito desde que acabou as nossas provas institucionais, que é o sistema do Avalia. O Avalia é um banco de questões nacionais. Eu posso, por exemplo, colocar questões, a professora Analice pode colocar questões, um professor lá de São Paulo pode colocar questões. Então, é um banco de questões nacional, e a instituição é como se fosse um Moodle, mas um sistema melhor, sabe? Um sistema melhor. Você entra nesse sistema do Avalia lá pelo portal do aluno, vai em URL externas, entra em Avalia e você faz a prova, tá bom? Qual que é a vantagem desse sistema? Ele vai pegar esse banco de questões nacionais, essas questões de concurso, questão do ENAD, questão que os professores fizeram, e vai colocar na sua prova. Então, é uma chance de avaliar tanto o aluno quanto o professor. Então, assim, eu não escolho, infelizmente, eu não escolho as questões que vão cair na prova, tá? São as questões desse banco. Eu dei uma olhada nas questões, claro, para saber se as questões estão no nível da aula, tá bom? Então, eu olhei, olha, não tem nada, Vitória, não precisa se preocupar, não tem nada diferente do que nós tratamos em sala de aula, tá? Não tem nada. Tudo que nós falamos em sala de aula, claro que você tem que, não adianta só a aula, você também tem que ler, porque o conteúdo que eu trato é um pedacinho no universo da discussão da matéria. Mas, assim, não tem nada diferente, tá bom? Até porque eu seleciono o conteúdo que vai cair no primeiro bimestre, na prova do primeiro bimestre. Então, vai cair sucessão legítima, renúncia, tá bom? Sucessão legítima, renúncia, deserdação e indignidade, e aquela parte introdutória, que é em que momento que vai abrir a sucessão, em que lugar. Então, assim, nada muito diferente do que nós vimos em sala de aula. Tem uma questão ou outra que é mais complexa? Tem. Assim como em qualquer prova, até as provas que eu fosse fazer, nós teríamos questões um pouco mais complexas, que são essas questões mais complexas que vai definir o aluno que é 10 para o aluno que é 6. Tá? E aí vai depender também do seu estudo fora da sala de aula. Mas, no mais, olha, não tem nenhuma questão que você vai falar assim, gente, eu nunca vi isso daqui, tá? Vai ter questões subjetivas, sim. 2 questões subjetivas, que também está lá no nosso plano de ensino, que eu ia fazer 2 questões subjetivas.
Só que a minha ideia inicial, porque nós não sabíamos ainda da aplicação obrigatória do Avalia, era fazer uma questão subjetiva em que vocês tivessem de fazer pesquisa de jurisprudência, então ia ser em outro horário da aula. Como não vai dar, vocês vão ter que fazer essa prova subjetiva junto com a prova objetiva, e vocês vão ter um prazo só de 3 horas, então eu vou reduzir as questões subjetivas, e essa sou eu que faço. Tá bom, Vitória? Então vão ser questões mais simples, tá bom? Vão ser questões mais simples, subjetivas. Viu? Então, com relação às questões subjetivas, vocês não precisam se preocupar. Qual é a vantagem do Avalia? Vocês vão ter a semana de prova. E a semana de prova, vocês vão ter 3 horas para fazer cada prova. Você pode fazer a prova no horário que você quiser. Você pode fazer a prova na ordem que você quiser. Então, não, hoje é segunda-feira. Eu não quero fazer a prova que é da disciplina de segunda-feira. Eu passei o fim de semana inteiro estudando sucessões. Então, eu quero fazer a prova de sucessões primeiro. Você pode ir lá e fazer a prova de sucessões primeiro. Tá bom? Então, essa é a vantagem do Avalia. Ok? E o que acontece também com a Avalia? Ali no próprio sistema, você já pode recorrer da questão. Você pode falar, olha, eu discordo dessa questão por isso, e o recurso já vai direto para o coordenador. Então, isso é legal. E o Avalia também faz essa dupla avaliação do aluno e do professor, se o professor ministrou aquele conteúdo de qualidade para os alunos. Tá bom? Ontem eu revisei todas as questões de direito internacional privado, que é a outra disciplina que eu ministro lá no 10º semestre. Olha, eu achei as questões, pelo menos para direito internacional privado, eu achei as questões muito fáceis. Tinha, assim, uma que eu parei para pensar, sabe? Sabe quando você para e pensa assim, será que é isso? Mas nas outras, olha, eu achei muito fácil. As questões que nós fazemos em sala de aula são muito mais complexas. Então, eu achei, pelo menos de direito internacional privado, bem fáceis. Agora, eu vi algumas de direito das sucessões, eu achei boas, assim, não, são fáceis, mas são boas, você tem que prestar atenção, tá? Tem que prestar atenção, tem que fazer aquele esqueminha que eu ensinei para vocês, olha, fulano morreu, ele deixou filhos, ele deixou netos, o filho renunciou, o neto tem direito, tá? O filho é indigno, o neto sucede, então tem que fazer aqueles esqueminhas. Eu achei bem interessantes as questões com relação a isso, tá? Então, o Avalia é muito tranquilo. Então, vamos começar aqui as nossas... Medo desse sorrisinho, não precisa ficar, Amanda. Pega um papel, na hora que for fazer a prova, pega um papel e faça os esqueminhas. Vocês vão ver que isso facilita demais, tá? Facilita muito, muito, muito os exercícios. Não, porque eu estou lembrando de uma questão aqui que era uma dessa de indignidade, né? Que a pessoa era indigna. E aí dizia quanto que os tios receberiam. E aí, na hora que eu vi a questão, eu falei assim, acho que essa questão aqui está errada, porque o valor não é esse, não, porque você tem que dividir lá por 4. Aí, quando eu dividi por 4, eu vi que era mesmo, né? A questão que não tinha colocado os valores que iriam para os netos. Não, é mais ou menos isso. Façam os esquemas, não tem jeito. Façam os esqueminhas da ordem de sucessão, que vocês vão conseguir responder as questões de forma bem tranquila, tá? Não se preocupem, não se preocupem. Vamos lá, então. Nossa listinha, então, de exercícios que eu passei para vocês. Já está aí visível, não é? A listinha de exercícios. Vamos lá, então, vou pular. Alguém fez alguma pergunta aqui? Sim, né? Sim. Vamos lá, eu vou pular essas primeiras aqui, porque quem já fez, não é? Vamos começar lá a partir da 10ª. Olha só essa questão. Questão 10. Olha que beleza dessa questão.
É uma questão de procurador, tá? Aqui vai ser com relação ao local e o momento da abertura da sucessão. Sérgio, domiciliado durante toda a sua vida em São Luís, faleceu em um acidente de trânsito em Bacabal, em 20 de outubro de 2014. Seu inventário foi aberto em 19 de dezembro, tá bom? De 2014, e a partilha de seus bens foi homologada em 15 de março de 2015. Nossa, que partilha rápida, hein? O inventário durou aí 3, 4 meses. Que beleza, ok? De acordo com o Código Civil, a herança de Sérgio foi transmitida a seus herdeiros no momento da... E aí, em que momento a herança é transmitida? Qual é o momento que começa a sucessão? É no momento da morte. Exatamente. Então, a pessoa morreu, naquele exato momento que ela morreu, um milésimo de segundo depois, começa a sucessão. Então, a herança vai ser transmitida com a morte. E em que local? É no local do acidente que a pessoa morreu? Ou vai ser no local do seu último domicílio? No local do seu último domicílio, tá bom? Então, a morte é o momento em que nós vamos ter a transmissão da herança. Lembrando que a herança é um todo indivisível, ok? É um todo, então, indivisível. Então, os herdeiros, eles vão receber aquele todo no momento da morte e o local do último domicílio, tá bom? Então, resposta letra B, no último domicílio. Com a morte, ele morreu no dia 20 de outubro, não é verdade? Então, ele morreu no dia 20 de outubro e sua sucessão será aberta em seu último domicílio. Ele viveu a vida inteira em São Luís, então seu último domicílio é São Luís. Ok? Vamos lá. Renúncia. Vamos lembrar da renúncia um pouquinho. O que é a renúncia? Lembrando que a renúncia pode ser de dois tipos, não é verdade? Nós vimos também, tem uma questão que eu dei uma olhadinha lá no Avalia também, falando daqueles dois tipos de renúncia. Lembra que eu disse para vocês? Tem aquela renúncia em que eu simplesmente renuncio, olha, eu não quero esse bem, tá bom? É o que nós vamos chamar de renúncia abdicativa. Olha, eu não quero isso, não me interessa, eu não quero aquele fusquinha velho, tá? Um fusquinha azul velho, não quero. Ou tem aquela outra, não é? Olha, eu não quero, mas eu quero transferir esse bem que eu não quero para outra pessoa, tá? Eu quero que o meu tio-avô receba a minha parte nesse Fusca velho, porque ele e meu pai, nossa, eles amavam aquele Fusca velho. Essa é a renúncia translativa, tá bom? Quando eu passo o bem, em vez de ele vir para o meu nome, ele já vai direto para o nome de outra pessoa, terceira pessoa, renúncia translativa. Lembrem-se da renúncia. Digamos que eu renuncie a um bem, renunciei ao Fusquinha velho. Meus filhos vão me suceder nessa renúncia? Pode, tá, Rafaela? Pode para fora da família. Posso renunciar a esse bem em nome de terceiro, qualquer terceiro, tá? Seja ele da família, seja ele fora da família, seja ele qualquer pessoa, tá? Porque ele vai ser entendido como uma doação. Eu recebi e doei, tá? Eu recebi o bem e doei para outra pessoa. Então, pode ser para qualquer um. Pode ser para pessoa física, pode ser para pessoa jurídica, tá? Eu quero saber sobre a renúncia
É a sucessão na renúncia agora. Digamos que eu não queira, então, o Fusca azul. Olha, eu quero renunciar a esse Fusca azul. Meus filhos vão receber esse Fusca azul no meu lugar? Meus filhos vão me suceder nesse Fusca azul? Não, tá bom? A não ser que eu seja a única filha. Digamos que eu sou a única filha, renunciei ao Fusca azul. Tá bom? Meus filhos sucedem o meu pai nesse Fusca azul? Sim, porque aquela linha inteira, lembra que eu falei? Aquela linha inteira deixa de existir, e aí a linha posterior, então aí os herdeiros de segundo grau, não é verdade? Os herdeiros de segundo grau, os descendentes de segundo grau, eles passam a receber por cabeça, por direito próprio. Beleza? A renúncia, ela é verbal? Eu posso chegar lá e falar, olha, eu quero renunciar, eu não quero saber dessa herança. Eu posso renunciar de forma verbal? Não. A renúncia é um ato solene, então ela deve ser por escrito. E é qualquer papelzinho? Não, tá bom? É um termo judicial, então eu vou perante o juiz e falo, olha, eu quero renunciar a essa herança. Ou eu faço isso por meio de uma escritura pública. Outra coisa, eu posso renunciar à minha renúncia? Eu posso chegar para o juiz e falar, ó, faz um termo aí, excelência. Ó, eu quero renunciar à minha herança. Aí o juiz vai lá, né, me obedeceu, fulana de tal veio a essa sessão, não é? E renunciou à herança. Eu assinei, ele assinou, tudo bonitinho. Depois eu posso peticionar no processo e falar assim, olha, excelência, eu não estava bem aquele dia, eu estava muito nervosa, sabe, com isso tudo, e eu desisti de renunciar àquele bem. Posso fazer isso? Renunciar àquela herança? Não. A renúncia, então, ela é irretratável, irrevogável. Tá bom? Então, vamos responder agora a nossa questão, que agora já está fácil, não é? Olha, um titular de notas e registros. A renúncia da herança é irrevogável? É irrevogável. Então, revogável não é, ela é irrevogável. Deve constar de instrumento público? Sim. Instrumento particular? Não. Tá bom? Ela é irrevogável e deve constar de instrumento público ou termo judicial. Tá bom? Beleza? Vamos ver a 12 aqui. Eu adoro essas questões, né? Eu vi que lá no Avalia tem muita questão assim, tá? Muita, 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 muita questão desse tipo de verdadeiro ou falso, aí depois você tem que marcar as alternativas certas. Essa questão aqui, esse tipo de questão é boa para pegar os alunos, não é? É boa para pegar os alunos. Então, vamos fazer um pouquinho dessa daqui. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Vamos lembrar o que é herdeiro? O que é herdeiro? Herdeiro é aquela pessoa que está lá na ordem de vocação hereditária, tá bom? Quem que são os herdeiros necessários? Ou seja, aqueles que são obrigatórios para quem nós vamos proteger a legítima, no caso de testamento. Descendentes, ascendentes e o cônjuge. Esses são os nossos herdeiros necessários. E aí nós vamos ter aqueles herdeiros que nós vamos chamar de herdeiros facultativos, que só vão existir no caso de sucessão legítima, tá bom? Eu vou falar mais disso com vocês quando nós chegarmos no bimestre que vem, nós vamos falar de testamento, que são os colaterais até 4º grau. E quem são os legatários? São aqueles que recebem um legado. Ou seja, quando eu, por meio de um testamento, ok? Um testamento, eu falo, olha, eu vou deixar aquele bem específico
para fulano de tal, tá bom? Eu vou deixar aquele bem específico para fulano de tal. Eu brinco com os alunos de sucessão que eu tenho um sonho, sabe? Sabe quando uma pessoa tem um sonho assim, eu quero ter um carro tal, tá? Eu quero ter um sonho, eu quero ter uma cadeira. Mas, professora, como assim uma cadeira? Gente, é uma poltrona, chama poltrona mole. Depois vocês perguntam, procurem na internet, tá? Poltrona mole do Sérgio Rodrigues. Essa poltrona custa 40 mil reais, tá bom? Preço de um carro. Aí eu brinco com os alunos, com o meu melhor aluno de sucessões vai receber lá no meu testamento essa poltrona, que eu ainda vou ter, tenho fé, tá bom? Essa poltrona é a poltrona mole do Sérgio Rodrigues, tá? Então, meu aluno, meu melhor aluno de sucessões vai receber a título de legado essa poltrona que eu vou deixar para ele, tá bom? O meu aluno, olha só, gente, o meu aluno de sucessões é meu parente? Tem alguém aqui que é meu parente? Por enquanto, não, tá? Então, eu posso deixar um legado para alguém que não é parente? Posso, beleza? Então, o legatário é aquela pessoa que vai receber um legado. Ela pode ser parente ou não precisa ser parente, tá bom? Então, não tem essa relação, ok? Essa obrigatoriedade. Pode ser qualquer coisa, Isabelle. Bens móveis, bens imóveis, semoventes, joias, pode ser qualquer coisa. Mas nós vamos ver isso lá em testamento, que nós temos que observar a legítima. 50% dos bens obrigatoriamente vão para os herdeiros necessários, tá bom? Então, 50% dos bens obrigatoriamente vão lá para os seus herdeiros necessários. Os outros 50% no testamento você pode fazer da forma que você quiser. Mas isso é testamento. Beleza? Beleza? Testamento semestre que vem, tá? Então, esses são os herdeiros e os legatários. Então, vamos para a nossa questão, tá? São excluídos da sucessão. Então, aqui, se são excluídos da sucessão, nós estamos falando de quê? Deserdação e indignidade. Tá bom? Vamos lá. Quem houver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, tá bom? Quem tiver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, pode ser excluído dessa sucessão? O que vocês acham? Pode ser excluído? Pode, não pode? Pode ser excluído, que estão lá nas nossas causas de exclusão. Não estão? Deixa eu abrir aqui o código. 1814. Olha lá. São excluídos da sucessão, tá? Herdeiros ou legatários que houverem acusados caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ok? Então, esses dois, tanto o herdeiro quanto o legatário, serão excluídos, tá bom? Então, isso aqui está certo. Que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente dos seus bens por ato de última vontade. É exatamente o que está lá no inciso 3. Tá bom? C. Que houverem sido autores, coautores ou partícipe em homicídio culposo.
É homicídio culposo? Não, é homicídio doloso, tá bom? É homicídio doloso, tá? Homicídio doloso. Que incorrer em crime contra a honra do autor da herança, do seu cônjuge ou companheiro. Certo, não tá certo? Então, resposta letra D. Ok? Resposta letra D. Exatamente, Matheus. Homicídio doloso. Então, você tem que ter aquela vontade de praticar o ato. Tá? Beleza? Alguma dúvida aqui? Tá? Vamos passar. Essa aqui, sucessão hereditária. Ó, vamos ver a 15, tá? Joaquim faleceu e deixou como herança 4 apartamentos iguais: 101, 102, 103 e 104. Tá bom? Todos localizados em um mesmo edifício e com idênticos preços de mercado. Sem deixar testamento, seus únicos herdeiros são seus filhos, Jorge, Maria, Ana e Carlos. Passando por dificuldades financeiras, Carlos resolve alienar, antes de findado o inventário, um dos apartamentos, mediante cessão de direitos sobre o imóvel a Marcos. A respeito dessa cessão, tá bom? A respeito dessa cessão, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Tudo bem, o Joaquim faleceu e ele deixou 4 imóveis iguais, tá bom? 4 imóveis iguais. 4 imóveis que vão para os seus herdeiros, não é? Mas e aí? O herdeiro, antes de findar o inventário, nós vamos ver isso lá na frente, ele já tem a posse desse imóvel? Não, tá bom? A posse do imóvel, ela só vai ocorrer após o término do inventário, tá bom? Com o formal da partilha. Quando o juiz falar, olha, esse bem vai para fulano de tal, esse bem vai para cicrano, esse bem vai para beltrano, tá bom? Então, essa questão aqui nem deveria estar nessa lista aqui de exercícios, porque ela vai falar sobre inventário. Mas a resposta é a letra D, é ineficaz, tá bom? Por quê? Porque o Carlos é esse filho que resolve alienar o bem, ele não tem a posse desse imóvel, tá bom? Esse imóvel ainda não está em seu nome, embora ele tenha propriedade já do todo, tá? Ele não tem a escritura daquele imóvel em seu nome, então, em tese, ele não pode vender, tá bom? Ok? Essa questão nem deveria estar aqui na nossa lista de exercício, mas a resposta é a letra D, tá bom? Aí vamos ver aqui o que ele fala, né? Representa renúncia translativa da herança? Não, tá? Isso aqui não é um caso de uma renúncia translativa, é de uma alienação ineficaz. Tem efeito de cessão de direitos hereditários, mas Marcos poderá receber, contudo, qualquer um dos bens? Não, isso não existe. Você aliena bem específico, tá bom? Os demais herdeiros poderão se opor à alienação mediante o exercício de direito de preferência. Não, tá bom? Trata de renúncia abdicativa, pelo que os demais herdeiros deverão pagar o preço do imóvel a Marcos. Nada a ver, não é? Questão que não tem nada a ver.
Vamos ver aqui exclusão. 17, excluídos da sucessão. Deixa eu pegar essa aqui, que eu acho que essa aqui está mais interessante. Vamos fazer essa aqui, 17 e 18. Sobre a exclusão da sucessão, assinale a alternativa correta. Tá bom? Sucessão da exclusão. Aquele que caluniou em juízo o autor da herança não será admitido a suceder, ainda que o ofendido o tiver reabilitado em testamento de forma expressa. E aí, o que eu disse sobre reabilitação? Diz que isso tem que ser feito por meio de testamento, não é verdade? O código admite, mas parte da doutrina vai entender que não deveria ser assim, ok? Que uma vez que o código determina as formas de exclusão, e aqui nós temos um rol taxativo, você não pode reabilitar o herdeiro na forma de testamento. Não é isso que nós conversamos em sala de aula? Sim. Então, de acordo com o Código Civil, você pode reabilitar o herdeiro que foi excluído por meio de testamento, tá bom? Por meio de testamento. Então, essa questão está... Opa! É a assinalha correta. Aquele que caluniou em juízo o autor da herança não será admitido a suceder. Pois é. Aquele que caluniou em juízo o autor da herança não será, não será admitido a suceder, ainda que o ofendido tiver reabilitado em testamento. Errado, não é? Se tiver sido, eu li que será admitido a suceder. Se ele foi reabilitado em testamento, ele poderá suceder, ok? Aqui é o artigo 1818, ok? Então, se ele foi reabilitado em testamento, ele vai suceder, tá bom? Eu li a questão errada aqui, tá? Aquele que, por meios fraudulentos, inibir o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade, será excluído da sucessão, bastando, para tanto, decisão administrativa do juiz. É uma decisão administrativa do juiz? Ou é uma sentença terminativa numa ação de exclusão? Lembra que eu falei para vocês que é preciso ajuizar uma ação de exclusão de herdeiro? Que essa ação pode ser feita, inclusive, pelo Ministério Público. Então, não é uma decisão administrativa, é uma sentença terminativa transitada em julgado, ok? Então, uma sentença terminativa ajuizado, tá bom? É uma sentença terminativa, tá? Que você vai ajuizar uma ação de exclusão, tá? O direito de demandar a exclusão do herdeiro, tá bom? O direito de demandar a exclusão de herdeiro extingue-se em 4 anos, a contar da data da abertura do testamento? É a contar da data da abertura do testamento? E aí? É a contar? Não, não é, pessoal, é a contar da morte, tá bom? Então, a contar da morte, você vai ter 4 anos para demandar a exclusão desse herdeiro, tá bom? Isso mesmo, é da abertura da sucessão, olha só.
Artigo 1815, parágrafo 1º. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão, tá? Então, não é do testamento. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão, uma vez que são pessoais os efeitos da exclusão. Exato, não é? Então, se aquela pessoa foi excluída da sucessão, quem vai herdar no lugar dela? Seus herdeiros, os seus filhos, tá bom? Aqui vai ser uma sucessão por estirpe, tá bom? Então, é o herdeiro excluído que não vai receber o bem. Mas os seus herdeiros, esses sim, eles recebem, tá bom? Ok? Então, está correta a letra D. Correta. Os excluídos, o excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver recebido? Sim, ele precisa restituir. Sem direito à indenização pelas despesas com a conservação deles? Não, ele tem direito sim, tá bom? Ele tem direito a receber. Digamos que ele tinha como herança um carro, tá bom? Ele tinha, da herança que ele ia receber era um carro. Beleza? Qual artigo? Qual artigo o quê? Ah, que sucede? 1816, tá bom? São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão, tá bom? 1816. Vamos lá, digamos que na sucessão eu receberia lá um Fusca. E esse Fusca já está comigo. O que eu fiz com esse Fusca? Eu coloquei uma pessoa para rodar nesse Fusca de Uber. E eu recebo o aluguel desse Fusca, tá? Mas eu não tenho que conservar esse Fusca? Olha, trocar o óleo, trocar o pneu, fazer revisão do Fusca, pagar o IPVA? Sim. Eu fui excluída da sucessão, porque eu caluniei em juízo, tá? Falsamente, não é? Caluniei em juízo o autor da sucessão. Então, eu fui excluída da sucessão. Eu tenho que devolver todos os rendimentos que eu tive com o aluguel desse Fusca. Tá? Eu vou ter que devolver para o bolo da herança. Mas eu devo ser ressarcida em tudo que eu gastei para conservar o Fusca, tá bom? O IPVA que eu paguei. Então, eu vou ter direito, sim, à indenização, tá? Eu vou ter direito, sim, à indenização das despesas que eu tive para manter esse Fusca. Beleza? Ok? Resposta, então, da 17 é a letra D. Vamos lá para 18. Sobre a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária, assinale a alternativa correta, tá bom? Quando o cônjuge superstite, o que é isso, a palavra aqui? É o cônjuge sobrevivente, tá bom? Então, quando o cônjuge sobrevivente concorre à herança com os ascendentes do falecido, cabe-lhe a metade da herança? Mas, se concorrer com um só ascendente, ou tiver no segundo grau da linha ascendente de parentesco, cabe-lhe 2/3 da herança. Gente, que confusão, né? Vamos com calma, tá? Então, vamos ler com calma. Vamos pensar como que funciona a sucessão quando o cônjuge concorre com o ascendente.
Nós tiramos a parte de cônjuge que caberia a meação, tá bom? Então, tira a parte que caberia a meação. O que que sobra? Sobra os bens que vão concorrer, cônjuge e ascendentes, ok? Quando nós temos cônjuge concorrendo com ascendentes, nós vamos dividir igualmente os bens do decújo, os bens que sobram ao do decújos, entre cônjuge e ascendentes. Então, se eu tenho um cônjuge e dois ascendentes, digamos, pai e mãe, eu vou dividir esse bem de que forma? De 3 formas. Então, eu vou pegar esse bem, vai ficar 1/3 para o cônjuge, 1/3 para a mãe do falecido, 1/3 para o pai do falecido. Professor, o pai do falecido já tinha morrido. Quem vai receber essa herança? Só o cônjuge e o ascendente vivo, tá bom? Então, a herança vai ser dividida pela metade quando nós tivermos o cônjuge e um ascendente vivo. E quando os avós, por exemplo, receberiam? Quando eu não tenho cônjuge, tá bom? Quando eu não tenho cônjuge, nós vamos para a linha, tá? A linha do pai e a linha da mãe, ok? Então, vamos voltar para a questão. Quando o cônjuge superstite concorre à herança com os ascendentes do falecido, cabe-lhe a metade da herança? Não, tá bom? Vai caber-lhe o proporcional. Vai dividir a herança pela quantidade de ascendentes e cônjuge, tá bom? Então, se são 2 ascendentes mais o cônjuge, nós vamos dividir a herança para 3 pessoas, ok? Então, não cabe-lhe a metade da herança, ok? E se ele concorre com um só ascendente, tá bom? Se ele concorre com um só ascendente, ele vai receber metade, tá bom? E se nós só tivermos segundo grau de linha ascendente, o cônjuge vai receber sozinho. Beleza? Alguma dúvida com relação ao cônjuge? A Maria Isabel está fazendo uma pergunta. Professora, por que o outro cônjuge não recebe a parte do que morreu? Porque o código diz que você vai dividir igualmente entre os ascendentes sobreviventes e e o cônjuge, tá bom? Não, não vai dividir por 3, vai dividir por aqueles que estão vivos, tá bom? Você divide para os que estão vivos. Obrigada, mãe. Tá muito lindo. Ok? Então, você vai dividir para aqueles que estão vivos, ok? Nós só vamos envolver os avós se nós não tivermos cônjuge, tá? Professora, só tem cônjuge, não tem descendentes e não tem mais pais vivos. O cônjuge herda sozinho, tá? O cônjuge herda sozinho, beleza? O cônjuge sobrevivente concorre à herança com os descendentes do decújo, certo? Tá bom? Salvo se o casamento se deu em regime de separação total de bens. Sim, se o regime se deu em separação total de bens, o cônjuge ele vai concorrer igualmente com os descendentes, ok? Ou, se foi pelo regime de comunhão parcial, o cônjuge falecido não houver deixado bens particulares. Olha o peguinho aqui da questão, tá? Aqui esse salvo já tá, você já põe um pé atrás, né? Quando nós temos o regime de comunhão parcial de bens, vamos lembrar lá no regime de comunhão parcial de bens. Em tese, no regime de comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos
posteriormente a casamento, são bens comuns. E se são bens comuns, o cônjuge, ele é herdeiro desses bens comuns? Não. Ele é meieiro, não é verdade? Se ele é meieiro dos bens comuns, tá? Os bens particulares que existiam anteriores ao casamento, o cônjuge vai ser herdeiro. Não é assim? Acho que eu não fui muito clara. Vamos lembrar. O Zezinho, quando ele casou, ele já tinha um patrimônio de 100 mil reais. Tá? Ele casou com a Mariazinha. Então, o Zezinho casou com a Mariazinha. Beleza? Antes do casamento, Zezinho, então, tinha um patrimônio de 100 mil reais. Depois que ele casou com a Mariazinha, ele e a Mariazinha construíram um patrimônio comum de 500 mil reais. Tá bom? Zezinho e a Mariazinha tiveram um único filho. Beleza? Zezinho faleceu. A Mariazinha vai receber que tanto dessa herança? A Mariazinha vai receber 250 mil a título de meiação, não é verdade? Que é bem dela, é o patrimônio dela, e ela vai ser herdeira concorrendo com o filho nos bens particulares, ou seja, naqueles bens anteriores ao casamento, tá? Então, a Mariazinha, ela vai ser herdeira, ela concorre com os filhos quando o regime é de comunhão parcial de bens, apenas nos bens particulares, tá bom? Então, lá naqueles 100 mil que o Zezinho tinha antes do casamento, é lá que a Mariazinha vai concorrer, é lá que a Mariazinha vai ter que ser considerada herdeira e dividir o bem com os descendentes, tá? Então, vamos voltar para a questão. O cônjuge supértice concorre à herança com os descendentes do decújo, salvo se o casamento se deu no regime da separação total de bens, ok? Não, não é salvo, não, porque no regime de comunhão parcial, participação final nos aquestos, ele também vai concorrer com os descendentes, tá bom? Então, já temos um erro aí. Ou, se ele casou pelo regime de comunhão parcial de bens, e se o falecido não deixou bens particulares, o cônjuge não vai ser herdeiro. Ele não vai concorrer com os descendentes. Entenderam a questão? Entenderam o que fala a questão? Lembraram da questão que envolve o cônjuge sobrevivente? Quando que ele vai concorrer quando ele vai ser herdeiro? Então, lembrem-se, o cônjuge, ele vai ser herdeiro quando nós tivermos bens particulares do falecido, tá bom? Então, tem bens particulares, o cônjuge é herdeiro, tá bom? Não tem bens particulares, só tem bens comuns, o cônjuge, ele não é herdeiro, ele é meieiro, beleza? Ele é meieiro, então ele recebe a título de meiação, beleza? Então essa questão aqui, ela tá errada por vários motivos, tá? E aqui ele foi completamente equivocado. C. O cônjuge sobrevivente, supértice, quando concorre à herança com descendentes do decujus, terá direito a quinhão hereditário correspondente a 50% do quinhão dos descendentes que sucederem por cabeça. Gente, que questão bagunçada essa daqui, né? Uma coisa que não tem nada a ver com outra. Opa! Tem uma pergunta aqui da Maria Isabel, professora. Em qual regime de bens
o cônjuge não concorre com os filhos pela herança. Maria Isabelle, lembra que eu falei que nós temos a separação de bens obrigatória? Aquela separação de bens em que o Estado obrigou aquelas pessoas a se casarem com o regime de separação de bens? Naquele caso, o cônjuge, ele só recebe a herança se nós não tivermos descendentes, se nós não tivermos ascendentes. Aí o cônjuge recebe. Tá bom? Ok? Então, se nós não tivermos ascendentes, nós não tivermos descendentes, aí sim o cônjuge, ele recebe tudo. Ele não vai dividir esse bem com ninguém, não vai dividir esse bem com os primos, com os irmãos, nada disso, tá? Nos outros casos, nos outros regimes de bens, nós vamos ter a obrigatoriedade para o cônjuge concorrer com o herdeiro, com os descendentes, para ele ser considerado herdeiro, o cônjuge que faleceu tem de ter bens particulares, tá? Na sua pergunta, eu também podia falar, olha, na comunhão parcial e na comunhão universal, o cônjuge também não vai concorrer com os herdeiros, tá? Mas se somente existirem bens comuns. A palavra-chave aqui, além dessa separação obrigatória, essa frase, é a questão da existência de bens particulares. Então, sempre que fizer uma pergunta que envolver cônjuge, sucessão de cônjuge, você vai ver se a questão traz bens particulares. E aí você vai ter que lembrar lá do semestre passado, dos regimes de bens, quais os regimes permite que a outra parte tenha bens particulares. Tem bens particulares, o cônjuge concorre. Exceção, separação obrigatória de bens. Tá bom, Maria Isabelle? Tá bom, alunos? Alguma dúvida aqui com relação ao regime de bens? Lembrem-se, o cônjuge concorre nos bens particulares. Quais são os regimes que permitem bens particulares? Tá bom? Todos. Todos. Na separação obrigatória, somente se nós não tivermos descendentes e ascendentes. Ok? Tá bom? Separação obrigatória somente se não tiver descendentes nem ascendentes. Se a separação se a separação de bens é convencional, o cônjuge é herdeiro, tá bom? Porque todos os bens são particulares. Então, lembrem-se, a palavrinha aqui é a locução, não é? A frase é bens particulares, tá? Ok? Vamos para a próxima questão, então. O cônjuge supértice, quando concorre à herança com os descendentes do decújo, terá direito a quinhão hereditário correspondente a 50% do quinhão dos descendentes? Não, gente. Quando o cônjuge sobrevivente ele concorre à herança com os descendentes, todo mundo vai receber igual. Cônjuge e descendentes recebem a mesma coisa, tá bom? O que nós temos no código que a doutrina e a jurisprudência entendem como equivocado? Aquela ideia de que o cônjuge, quando ele concorrer com os descendentes, ele não tem que receber menos do que 1/4 da herança, mas a jurisprudência e a doutrina entendem que isso é errado, tá bom? Isso é errado. Então, quando nós temos o cônjuge concorrendo com os descendentes, todo mundo recebe igual, tá bom? Todo mundo recebe igual, tá? O cônjuge sobrevivente, qualquer seja o regime de casamento de bens, concorre à herança com os descendentes do decújo. Exato, tá bom? Então, aqui, qualquer seja o regime de bens, vai concorrer à herança
com os descendentes, tá bom? Então, aqui não tem isso. Qualquer seja o regime de bens, tá bom? Concorre com, se estiver concorrendo com os ascendentes, ok? Vamos lá, onde está isso? No 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será... Peraí. Será? Não, não é esse. Esse aqui fala do direito a... Vai falar o seguinte, ó. 1837, tá bom? Concorrendo com ascendente em primeiro grau ao cônjuge, tocará 1/3 da herança, caber-lhe-á metade dessa se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau, tá bom? Então, concorrendo com o ascendente, ele aqui, o cônjuge, não vai fazer, o código não vai fazer distinção sobre o regime de bens, tá bom? Ok? 1837. Aqui nós temos de fazer uma ressalva, tá? Com relação ao cônjuge sobrevivente. Lembrando, se a separação for obrigatória de bens, tá bom? O cônjuge sobrevivente não recebe. Ele só recebe lá nos casos em que não tiver nem ascendente, nem descendente, tá bom? Ok? Ok? Então, resposta letra D. Aqui, vamos lá. 19, tá? É correto reconhecer que, na falta de ascendentes, essa vírgula aqui tá errada, tá? Na falta de ascendentes e descendentes, a sucessão será deferida totalmente ao cônjuge sobrevivente. Se ao tempo da morte do outro, a sociedade conjugal não estava dissolvida. O que é isso? Digamos que não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem descendente, mas o cônjuge sobrevivente e o decújo já estavam divorciados. Se eles estão divorciados, esse cônjuge, ele é herdeiro? Não, tá bom? O cônjuge ele só vai ser herdeiro se ele ainda estiver casado, ou se ele ainda estiver na união estável, tá bom? Então, o cônjuge ele só recebe se ele ainda estiver casado, tá bom? Então, vamos lá. É correto afirmar que, na hipótese de o casamento ter sido celebrado sobre o regime de comunhão parcial e não possuindo o morto bens particulares, o cônjuge sobrevivente participa da herança sem direito à meação? Aqui ele está misturando os institutos, tá? Não. De toda forma, se o regime é comunhão parcial de bens, de toda forma, a dissolução da sociedade conjugal, seja pelo divórcio ou pela morte, vai dar direito à outra parte à sua meação. Bom, ainda que o cônjuge herde tudo, metade dos bens eram dele, tá bom? Ele não herda bem que é seu, tá? Então, ele vai receber, a título de meação, 50% dos bens e, a título de herança, os outros 50%. Beleza? Então, tá errado. No regime de separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente figurará como meieiro. No regime de separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente é meieiro, galera? Não, tá? Pelo contrário, no regime de separação obrigatória, o cônjuge, ele só pode ser herdeiro, tá bom? E ele só vai ser herdeiro se nós não tivermos nem ascendente, nem descendente.
Tá bom? Beleza? Separado apenas de fato, o casal, separado apenas de fato, o casal, quando da morte de um dos cônjuges, estando cada um deles convivendo com terceiros na época do falecimento, essa circunstância mostra-se como sendo intransponível o obstáculo para a obtenção do direito sucessório. Não, tá bom? Não é obstáculo, tá bom? Não é obstáculo, tá? Vai ser feita, sim, a divisão dos bens, ok? Vai ser feita as divisões dos bens normalmente, tá? Eu tô querendo achar aqui qual é o artigo que fala do tempo. Eu vou achar, tá bom? Tá? O código fala do tempo, é 1 ano. Eu tenho que ver, confirmar se é 1 ano mesmo, dessa separação de fato, tá bom? Da separação de fato. Eu vou achar e já aviso, tá bom? Tá? Eu vou achar já, tem um prazo, tá? Para essa pessoa que está separada de fato continuar a ser. Ah, obrigada, Isabelle. Obrigada. É falta de sol, sabia? Que eu fico aqui, não tomo sol, aí a pele fica boa. Mas aqui tem 1 quilo de base, tá bom? Tá bom? Vamos lá, eu vou lembrar qual é o artigo e falo para vocês. D, vamos lá na D. Quando, em concurso com descendentes, o cônjuge sobreviventes só participará da herança do outro se o regime de bens for o de separação voluntária ou de comunhão parcial de bens, quando os bens particulares, quanto aos bens particulares do morto, ou seja, aqueles que não entram na comunhão. Exato, certinho, tá bom? Então, separação de bens, desde que seja a voluntária, ok? E a letra é aquela mesma bagunça, né? Se o cônjuge sobrevivente vier a concorrer com os genitores, tocar-lhe a metade da herança? Não, tá bom? Não caberá-lhe metade da herança, será dividido igualmente, tá bom? Alguma dúvida com relação a essa questão? Tranquilo? Vamos fazer mais duas? Vamos fazer mais duas? Vocês querem de qual assunto? Para eu procurar aqui nas questões. Hein? De que assunto? Colaterais? Tá? Olha aqui, ó, 1830. Deixa eu ver o que fala o 1830. Deixa eu ver aqui o 1830. Se é esse artigo que eu estou procurando. Olha só, é o 1830, tá bom? Que fala sobre aquele tempo que o cônjuge é separado de fato, ele vai ter direito a ser considerado herdeiro. Olha só. Somente é reconhecido, 1830, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente. Lembrem-se, o legislador, ele é preguiçoso. Quando ele vai fazer reforma, alterar a legislação, ele nunca altera todos os artigos. Ele simplesmente vai lá e fala assim, onde está escrito tal palavra, leia-se agora tal. Aqui nós não temos mais separados judicialmente, porque antes o divórcio, ele era primeiro uma separação judicial e depois o divórcio. Agora não, nós já temos o divórcio direto. Então aqui você tem que ler da seguinte forma, o 1830.
Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam divorciados, nem separados de fato há mais de 2 anos, tá bom? Então, separado de fato há mais de 2 anos. Não estavam separados de fato há mais de 2 anos, aquele cônjuge que sobreviveu, ele é herdeiro, tá bom? Neste caso de que essa convivência se tornará impossível, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornará impossível sem a culpa do sobrevivente. Hoje nós não discutimos mais, não discutimos muito essa questão de culpa, quem causou a separação, quem não causou. Ok? Então, o prazo aqui vai ser de 2 anos, beleza? Agora eu vou procurar, então, na nossa lista de exercícios, colaterais, que é o que vocês querem saber. Tá? Colateral, direito de representação. Essa aqui, a 22, é uma interessante, tá? Vai falar sobre aqueles colaterais transversais, lembra? Tá? Na 22, vamos lá. O direito de representação dá-se-á na linha ascendente, mas nunca na descendente, e excepcionalmente na linha colateral, nunca na descendente? Não, tá? O direito de representação dá-se exclusivamente na linha transversal? Não. O direito de representação dá-se na linha descendente, mas nunca na linha ascendente. E, excepcionalmente, na linha transversal, ok? É o que nós vimos naquela aula sobre os filhos dos meus irmãos receberem os bens no lugar do meu irmão que está falecido. Lembra que eu falei que, então, que excepcionalmente, naquele caso, quando nós tivermos irmãos concorrendo com sobrinhos, nós vamos admitir essa representação pela linha colateral. Aqui, o renunciante à herança de uma pessoa não poderá representá-la na sucessão de outra. Errado, tá bom? Isso aqui tá errado. O que é isso? Imagine que eu renunciei à herança da minha mãe, tá bom? E meu avô ainda estava vivo. Quando meu avô falecer, ainda que eu tenha renunciado à herança da minha mãe, eu posso aceitar a herança do meu avô como representante da minha mãe. Tá bom? Ok? Vamos aqui, ó. Vamos aqui que nós temos a 23, ó, legal, ó. Irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. O que nós conversamos sobre esses irmãos unilaterais e bilaterais? Aquele irmão que é seu irmão nas duas linhas, lembra? Aquele que tem 100% da mesma carga genética que você, 100%, isso é mentira, né? Mas aquele que tem lá, ó, a carga genética que veio do seu pai e a carga genética que veio da sua mãe, que eles são 100% iguais a você, ele vai ter direito ao dobro daquele seu irmão que só tem 50%. Tá bom? Então, ele vai ter direito ao dobro daquele seu irmão que tem 100%. Então, o seu irmão unilateral, ele vai ter direito à metade do seu irmão bilateral. Ok? Então, 23, resposta letra. Concorrendo à herança, concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, todos herdarão em partes iguais? Pé. Cada um destes aqui herdará metade do que cada um
daqueles herdar? Certo. Bom? Então, cada irmão unilateral herdará metade do que cada irmão bilateral herdar. Resposta letra B. Tá bom? Resposta letra B. Essa estava fácil, não estava, galera? Essa estava fácil. Tá? Sucessão de ascendentes, vocação hereditária. Maria não teve filho. Essa aqui é dos pais. Fernando casado com Laura no regime parcial de bens. Parcial de bens. Acerca do direito final, renúncia, comunhão universal de bens. Vamos lá, essa aqui, 32. Vamos fazer uma continha aqui nessa 32. Tá? Vamos fazer aqui uma continha nessa 32. Vamos lá. Roberto e Renata, casados sobre o regime de comunhão universal de bens, faleceram sem que pudesse estabelecer quem morreu primeiro e não deixaram testamentos. Então, vamos lá. Se o Roberto e a Renata faleceram ao mesmo tempo, você não sabe distinguir quem faleceu primeiro. Nós temos um caso de comoriência, significa que nenhum nem outro se sucede, tá bom? Então, Roberto não sucede Renata, nem Renata sucede Roberto, tá? Não tinham descendentes, nem ascendentes. Mas Roberto deixou um tio paterno, José, e um sobrinho, João, filho de uma irmã pré-morta, tá bom? Renata deixou um irmão, Joaquim, e 2 sobrinhos, Romeu e Beatriz, filho de outro irmão pré-morto. Nossa, professora, que bagunça que fez agora na minha cabeça. E agora, como que nós vamos fazer isso? Fazendo um esqueminha básico, galera. Vamos lá, Roberto, vou escrever aqui no papel. Roberto e Renata. O que nós sabemos desse casamento? É uma comunhão universal de bens, não é? Então, todos os bens são comuns, ok? Então, desses bens, a herança de Roberto e a herança de Renata equivale, então, a 50% dos bens do casal. Não é verdade? Então, 50% dos bens do casal. Como eles morreram ao mesmo tempo, comoriência, nenhum sucede o outro. Certo? Mas quem que Roberto deixou? O Roberto, ele deixou um tio e ele deixou um sobrinho. Tá bom? O Roberto, ele deixou, olha aqui o meu esqueminha, ó. O Roberto deixou um tio e deixou um sobrinho. Tio é parente em que grau? Terceiro grau. E sobrinho é parente em que grau? Terceiro grau. Ok? Renata, por sua vez, olha só o que ela deixou. Renata deixou um irmão, tá? Ela teve 2 irmãos na vida dela, tá? Ela deixou um irmão e 2 sobrinhos de um irmão pré-morto, tá? O irmão aqui é o Joaquim e o sobrinho é o Romeu e a Beatriz. Tá? Deixa eu anotar aqui. O tio paterno é o José e o sobrinho do
Roberto é o João. Vamos lá. Tá aqui o meu esqueminha. Vocês estão vendo o esqueminha aqui? Vocês estão vendo o esqueminha aqui, como oriência? Vamos lá? Então, eu pergunto para vocês, da herança do Roberto, que está aqui, da herança do Roberto, que está aqui, quem é herdeiro? Quem é herdeiro do Roberto? Quem é herdeiro do Roberto? O tio e o sobrinho? Quem é herdeiro? Os dois são de terceiro grau. Qual é a regra que nós temos lá, quando nós temos colaterais? Que os mais próximos afastam os mais remotos. Então, eu tenho dois parentes de terceiro grau. Quem tem preferência para receber a herança do Roberto? O seu sobrinho, tá bom? Então, concorrendo tio e sobrinhos, o sobrinho vai herdar. Então, o sobrinho, o João, ele vai receber todos os bens do Roberto, tá bom? Então, o sobrinho do Roberto vai receber todos os bens que caberiam ao Roberto. E aqui na Renata? A Renata, ela teve 2 irmãos, tá? Ela teve 2 irmãos. Só que um irmão da Renata faleceu e deixou 2 sobrinhos. Os sobrinhos representam o pai morto, não é verdade? Então, os sobrinhos vão receber o que caberia ao irmão da Renata, não é verdade? E a herança da Renata vai ser dividida, então, para quem? 50% para o irmão que está vivo e 50% para o irmão que morreu. Como o irmão morreu, mas deixou sobrinhos, os sobrinhos representam o irmão, não é assim? Os sobrinhos representam por estirpe, ok? Então, os sobrinhos representam por estirpe. Aqui é o nosso direito de representação. Então, os bens da Renata vão ser divididos, tá? Igualmente entre o Joaquim e o irmão pré-morto. Na falta do irmão pré-morto, nós temos o Romeu e a Beatriz. Beleza? Vamos voltar, então, lá para a questão, que essa é interessante. Neste caso, a herança de Roberto, vamos voltar lá para o Roberto, será distribuída integralmente a João? Sim. Por quê? Porque João é o seu herdeiro, beleza? Então, sim, a herança de Roberto vai ser atribuída integralmente a João, beleza? E a herança de Renata vai ser dividida de que forma? 50% para o irmão vivo e 50% para o irmão morto. Mas na ausência do irmão morto, quem que recebe? Os filhos do irmão, não é verdade? Então, 50% para Romeu e 25% para Beatriz. Resposta letra A. Beleza? Alguma dúvida com relação a essa questão? Viu como é importante fazer o esqueminha? Viu como é importante? Então, na hora de fazer a sua prova, pegue um papelzinho, uma caneta e faça, ó, o esqueminha. Tá bom? Faça o esqueminha. Beleza? Vamos ver mais uma, então, de colaterais? Bora fazer essa aqui que tem um monte de gente misturada. Adoro essas questões que tem muita gente misturada. Torquato.
Vamos lá. Torquato tem 4 filhos. Esse aí não pensou no meio ambiente, não é, gente? Torquato tem 4 filhos. Vamos fazer o esqueminha aqui dos 4 filhos do Torquato. Sendo Joaquim do seu primeiro casamento. Então, Joaquim é o filho do seu primeiro casamento. José, Romeu e Pedro são do seu segundo casamento com Benedita, tá? O Torquato aqui é o que nós chamamos de viúva negra, tá? Todo mundo que ele casa morre. Então, a Mariana e a Benedita são falecidas e não possuíam ascendentes nem outros descendentes. Vítimas de um acidente de carro, tá? Em que Torquato e todos os seus filhos se encontravam, morreram instantaneamente. Torquato, tá? Em que e todos os seus filhos se encontravam, morreram Torquato instantaneamente. E José, algumas horas depois. Pedro, Romeu e Joaquim sobreviveram, tá? Então, nós já sabemos que Torquato morreu. Algumas horas depois, José faleceu. Nós temos uma hipótese de comoriência? Não, tá bom? Por quê? Porque José faleceu horas depois. Então, José sucede Torquato? Sim. Tá bom? Então, José, ainda que morto, ele vai suceder Torquato. Tá bom? Como que vai ficar essa divisão? Não vamos parar aqui de ler a questão e vamos ler aqui que Torquato e José faleceu e que Torquato tinha um patrimônio de 3.600.000, tá bom? Torquato, então, tinha um patrimônio de 3.600.000. E ele era casado com Amélia sobre o regime de separação obrigatória de bens e nada havia adquirido durante este casamento. Mas Amélia é beneficiária de um seguro de vida contratado pelo marido, cuja indenização por morte acidental também é de 3.600.000. Tá bom? Então, vamos lá. Questãozinha aqui complexa, mas fácil. Ela é complexa porque ela é bagunçada. Vamos lá. O Torquato, ele tinha lá as esposas que já faleceram e agora ele era casado com Amélia sobre o regime de separação obrigatória de bens. Do patrimônio de Torquato, Amélia é herdeira ou meieira? Do patrimônio de Torquato, Amélia é meieira ou herdeira? Não, tá bom? Ela não é nem meieira, nem herdeira, tá bom? Ela vai receber exclusivamente o quê? Aquele seguro de vida que está lá no nome dela, tá? O valor do seguro de vida não importa, tá? Ela é meieira ou herdeira? Não. Então, os bens vão ser, os bens do Torquato, esses 3.600.000, vão ser divididos para quem? Vão ser divididos para quem? Para os 4 filhos de Torquato. Tá bom? Mas um filho do Torquato, o José, faleceu. O José deixou herdeiro? O texto não fala nada. Então, pressupõe-se que o José não deixou herdeiro. Não é verdade? O José não deixou herdeiro.
Então, esse bem, tá? Esse patrimônio, tá? Esse patrimônio do José, peraí que travou. Esse patrimônio do José vai ser dividido para quantos filhos? Nós temos sobrinho concorrendo com filho? Não. Então, nós vamos pegar esse patrimônio do Torquato e nós vamos dividir por quantos filhos? 3, não é? Então, nós vamos pegar o patrimônio do Torquato, que são 3.600.000, e vamos dividir por 3, que vai dar 1.200.000 para cada filho sobrevivente, ok? Se nós fôssemos dividir isso por 4 filhos, que são os filhos do Torquato, cada filho receberia 900.000, tá? Deixa eu anotar aqui, então, que cada filho receberia 900.000, tá? Cada filho, então, receberia 900.000. Tá aqui, ó. Cada filho receberia... Opa, deixa eu colocar aqui. Cada filho receberia nessa herança 900.000. Vamos ver agora. É isso mesmo. Isso mesmo. Me lembrou aqui que tem um filho, um irmão unilateral. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos dividir assim, 900.000 para cada um, tá bom? 900.000 para cada um. Beleza? Só que essa herança aqui do José que faleceu vai ser dividida para quem? A herança do José vai ser dividida para quem? Entre os irmãos, não é? Eu esqueci que um era bilateral, um unilateral. Essa divisão do José aqui, esses bens do José, vão ser divididos para quem? Entre os irmãos, não é verdade? Então, nós vamos pegar esse bem aqui e nós vamos dividir entre os irmãos. Dessa forma, não é? Não são 3 irmãos, só que um irmão não é unilateral. Como que nós fazemos essa divisão? Como que nós fazemos essa divisão? Espera aí que a foto aqui, ele ficou fora de foco. O Joaquim tem peso 1, não é? O Romeu tem peso 2 e o Pedro tem peso 3, não é verdade? Então, nós vamos pegar os 900, que são os bens do José, e nós vamos dividir por 5. Quer dizer, então, que o Joaquim vai receber 180.000 e os outros irmãos vão receber 360, tá? Então, da herança, olha aqui, da herança de José, Joaquim vai receber 180.000 e Romeu e Pedro vão receber 360 cada um. Beleza? Beleza? Ok? Vamos então para a pergunta. Obrigada por ter me lembrado, tá, Vitória? Do irmão unilateral. Então, vamos lá para a questão. Neste caso, Amélia receberá integralmente a indenização do seguro, certo? Certo. Então, ela receberá integralmente a indenização do seguro. O seguro está no nome dele. Não é assim? Ela, então, vai receber integralmente a indenização do seguro. Cada filho de Torquato receberá 900.000 a título de herança. Sim, cada filho sobrevivente de Torquato receberá 900.000 a título de herança do Torquato. Não é verdade? Não é verdade? Sim, cada um vai receber 900. Em razão da morte de José, os irmãos sobreviventes, Romeu
e Pedro receberão cada um 360 mil e Joaquim 180 mil? Exato. Por quê? Porque Joaquim é irmão unilateral. E irmão unilateral recebe metade do que os outros. Resposta, então, letra A. Beleza? Resolvida a questão? Beleza? Vamos ver se a gente acha outra aqui de colateral. Ah, essa aqui é descendentes. Tananã. Quantas ascendentes? Ó, vamos fazer essa aqui, tá? 39. Em relação à sucessão legítima prevista no Código Civil, responda. Na classe dos descendentes, o mais próximo exclui o mais remoto, sendo concedido o direito de representação somente até o 4º grau. Direito de representação, galera. E aí? Direito de representação vai até o 4º grau? Não, não é o direito de representação, ele vai para o filho, tá? Do filho vai para o neto, beleza? Tá bom? Não vai até o 4º grau, tá? Não vai até o 4º grau. Vai até o 3º grau, tá bom? Vai até o 3º grau nos descendentes. Então, aqui vai até o 3º grau, beleza? Entre os colaterais, a sucessão se difere até o 3º grau, sendo concedido direito de representação? Não, tá bom? Na sucessão colateral, ela vai até o 4º grau. E nós só vamos ter direito de representação com relação aos sobrinhos, quando eles representarem os irmãos do falecido, tá bom? Tá? Na classe de ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, não sendo concedido o direito de representação. A alternativa correta, a única correta, é a 3. Ok? Vamos aqui. Vamos fazer essa última aqui, a 40. Deixa eu fazer aqui a 40. Vamos lá. Joaquim faleceu. Ele deixou os filhos. Então, Joaquim está aqui. Ele faleceu, tá bom? Ele deixou 3 filhos. O Pedro, o Antônio e o João. Então, tá aqui. Ele faleceu, deixou 3 filhos. Pedro, Antônio e João. João renunciou à herança. Renunciou à herança, porque disse que ela não era significativa. Tá? Em 15/10/2014, faleceu o Manuel. Tá? O Manuel, quem é o Manuel? Ô, tadinho, o Manuel é o pai do Joaquim. Pai de Joaquim, tá bom? Então, é o avô do Pedro, do Antônio e do João, ok? Pré-morto, faleceu pai de Joaquim. Então, vamos lá, eu fiz errado aqui. Manuel, então. Tá? O Manuel é pai do Joaquim, do Augusto e do Romeu. Joaquim.
Augusto e Romeu. Tá? O Joaquim, que é pai do Pedro, do Antônio e do João. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, tá bom? Beleza? Tá assim, tá? Então, faleceu Manuel, pai de Joaquim, que já está morto. Tá bom? Augusto e Romeu, tá? Sendo, então, seus herdeiros Augusto, Romeu, Pedro, Antônio e João. Todos aceitaram a herança. Então, Pedro, Antônio e João representam o pai, não é, Joaquim? Tá? Neste caso, herdarão de Manuel. Quem? Quem herdará de Manuel? Vamos lá, depois que descobrimos aqui, fizemos o esqueminha, fica fácil, não é? Quem que vai herdar de Manuel, que está morto aqui? Os filhos, não é? Tá, não tem problema não, Maria Isabel, vou acabar também, essa é a última. Quem vai herdar, então, de Manuel? Os filhos, não é verdade? Mas Joaquim não está morto? Quem recebe, então, por Joaquim? Os seus filhos, não é? Mas, professora, o Pedro não renunciou à herança? Pedro renunciou à herança de Joaquim. Quando Pedro renuncia à herança de Joaquim, não significa que ele não renunciou a de Manuel. Significa que ele renunciou apenas a de Joaquim. Tá bom? Então, os 3 filhos de Joaquim herdarão a herança que caberia a Joaquim, tá bom? Na sucessão de Manuel. Agora a pergunta é, aqui a perguntinha, Romeu e Augusto recebem por direito próprio, não é? Então eles recebem por cabeça. E João, Antônio e Pedro, que representam o direito de Joaquim, recebem por quê? Por estirpe. Ok? Então vamos lá ver qual é a resposta. Augusto e Romeu por estirpe? Augusto e Romeu por cabeça? Sim. Então, Augusto e Romeu por cabeça. Tá? Ok? Augusto e Romeu por cabeça. Ok? E Pedro, Antônio e João por estirpe. Ok? Pedro e João, então, por estirpe. O que está errado a nascer? Pedro e Antônio por estirpe, e João nada herdará, sendo ineficaz sua aceitação da herança, porque já renunciaram à herança de Joaquim. Nada a ver, não é? O fato dele ter renunciado à herança de Joaquim, tá bom? A herança que Joaquim deixou quando morreu, não impede que ele receba a herança do avô quando o avô falecer. Ok? Então, resposta letra D. Beleza? Então, pessoal, essa foi. Professor, em relação aos filhos de um irmão unilateral, neste caso, serão sobrinhos de peso. Isso, exatamente, tá, Vitória? A mesma coisa vai acontecer, então, quando você tem os irmãos, os filhos dos irmãos unilaterais. Tá bom? Tá? Quando você tiver, então, filhos de irmãos unilaterais, você também vai fazer essa divisão de peso 1 e peso 2. Ok, pessoal? Então, foi uma revisãozinha
tá? Para nós falarmos sobre o nosso conteúdo. Estudem, não deixem de ler a doutrina, tá? É importante. Façam os outros exercícios, vocês têm ali o gabarito das questões, tá bom? Façam os outros exercícios, não deixem de estudar. É aquilo que eu disse para vocês, a prova vai ser pelo Avalia. As questões que eu vi até agora não estão difíceis, mas elas precisam de atenção e precisam que vocês façam esse esqueminha, tá bom? Principalmente nessas questões que envolvem sucessão legítima, ok? Que envolve, então, descendente, ascendente, que envolve cônjuge, que envolve colaterais. Façam o esqueminha, lembrem daquelas regras da sucessão de colaterais, então o mais próximo vai afastar o mais remoto. Nós vamos ter direito de representação transversal apenas para os sobrinhos quando eles representarem os irmãos, ok? Se todos os irmãos já tiverem falecido e nós só tivermos sobrinhos, então os sobrinhos recebem por cabeça, lembrando que sobrinho de irmão unilateral recebe metade do que o sobrinho de irmão bilateral, tá? Tudo isso você tem que fazer as continhas. Tá bom, pessoal? No mais, estou aqui. Me mandem mensagem, tá? Qualquer dúvida, estiver estudando, qualquer dúvida, me mande mensagem. Combinado? Beijo para vocês e boa prova, tá? Vou te passar o e-mail agora, Carlos. Nos vemos, então, depois da prova. Eu estarei online no horário da prova, ok? Caso você resolva fazer a prova no horário da nossa aula, eu estarei online, tá? Tá bom? Amanda, se você quiser fazer a prova no dia 6, você pode fazer. Se você quiser fazer no dia 5, você pode fazer. Se você quiser fazer a prova no dia 7, você pode fazer. Você vai fazer a prova durante a semana de prova, tá? Aí fique... Não tem. Aí fique a seu